Este programa contém dramatizações de temas adultos e não é recomendado para menores. Ninguém pode guardar um segredo para sempre. Para amigos e vizinhos, Michael e Jennifer Blegg têm a família ideal. Eles eram uma família de propaganda, com um marido e esposa bonitos e uma filhinha linda. Eram cristãos que tinham uma bela casa em uma área muito boa da cidade, onde pareciam ter uma vida perfeita. Mas segredos mortais abaixo da superfície ameaçam esta família feliz. Eles não procuravam problemas, e os segredos que descobriram foram muito mais chocantes por causa disso. E quando a verdade é revelada, ninguém acredita no mal que espreita a comunidade. Era como um buraco negro e eu só tentava achar respostas. Segredos podem ser de vida ou morte. E esse com certeza era. No final, todo segredo inconfessável é revelado. Meu Segredo Obscuro. Novembro de 2001, em Grand Junction, no Colorado. A casa cristã devota de Michael e Jennifer Blegg é uma inspiração para os residentes desta tranquila cidade montanhosa. Todo mundo considerava bastante os dois. Eram, para todos os efeitos, uma família modelo. Se alguém fosse procurar no dicionário por uma foto de uma família modelo, ia achar a deles. Parecia uma boa família, feliz e formada em uma base sólida de confiança e de fé. Michael é um marido devotado que começou na Marinha. O Michael era piloto de helicóptero militar e foi condecorado na Guerra do Golfo. Era um veterano que lutou pelo seu país. Ele era um herói, e isso também fazia parte da reputação dele. Agora ele tem uma carreira lucrativa como engenheiro. O Michael tinha uma personalidade meio compulsiva. Ele tinha um emprego muito bom, parecia muito profissional e agia da mesma maneira. Ele botava ordem no galinheiro. A carreira de sucesso de Michael permite que Jennifer seja dona de casa e se dedique à sua filha Abby. A Jennifer era uma pessoa muito amável e gentil, adorava a filha. Ela era uma mãe muito boa e dava para perceber por causa do jeito que ela tratava a Abby. Ela era uma mulher legal, extrovertida, e as pessoas gostavam dela. Ela tinha muitos amigos e todo mundo gostava de ter ela por perto. Felizes são aqueles que temem o Senhor. A fé compartilhada é o alicerce do casamento feliz dos Bleggs. O casal, profundamente religioso, frequenta a igreja regularmente e ainda ajuda generosamente outros membros da congregação com suas orações. Eu não tenho conhecimento de muitas pessoas que costumamos chamar de guerreiras da oração, que rezam naturalmente e rezam com frequência. Ela parava de uma hora para outra e começava a rezar para você. A fé era muito importante para eles. Os dois sentiam uma conexão profunda com Deus. Nós passamos muitas horas em oração com a Jennifer e o Michael. Nosso sonho era ter pessoas rezando o tempo todo para as necessidades diferentes no mundo e para as pessoas que precisavam ou queriam orações. Na igreja e em casa, Jennifer e Michael são a imagem da força serena e da devoção leal a Deus. Juntos, eles são pilares adorados em sua comunidade. Mas em 13 de novembro de 2001, um evento chocante testa sua fé e ameaça destruir seu mundo. Normalmente, quando Michael volta para casa após o trabalho, no fim do dia, Jennifer e Abby estão esperando por ele. Jennifer, você tá em casa? Mas nesta terça-feira fatídica, Michael chega e encontra a casa vazia. Ele chegou em casa e a porta dos fundos estava aberta e na hora ele sentiu que tinha alguma coisa errada. E isso fica claro quando a procura de Michael pela esposa e por sua filha o leva até o quarto do casal.
Ele achou a cama desarrumada, tinha uma caixa de joias no chão que tinha sido revirada. E as coisas da bolsa da Jennifer estavam jogadas. Alguém devia ter invadido a casa, parecia um roubo. Tinha coisas jogadas para todo lado. Um monte de coisas faltando e algumas joias tinham sumido. O mais perturbador é que não há sinal de Jennifer ou Abby em lugar algum. Mas o que Michael encontra gela sua alma. Há sangue em toda parte. Ele percebeu que tinha muito sangue na cama deles, que escorreu pela lateral e caiu no tapete. A poça de sangue era grande. Tinha muito sangue. Foi horrível. Eu acabei de Em chegar. pânico, Michael Blagg pede ajuda. Eu não acho a minha mulher e a minha filha. O Michael pegou o celular e ligou para a emergência. Era muito assustador para ele. Tem sangue em todo lugar. A família tinha sumido. E tinha sangue na casa. Por favor, manda alguém rápido. Ele parecia em pânico. Ele não parava de dizer, ai meu Deus, e ele ficou muito preocupado. Eu não acho a minha mulher. Perturbado, Michael conta à polícia que viu sua família pela última vez naquela manhã e que não conseguiu falar com Jennifer pelo telefone o dia todo. Ele ligou para ela várias vezes ao longo do dia, deixou mensagens. Oi, Jen. Dá um beijo na Abby por mim. Oi, Jen. Sou eu de novo. Ah, você deve estar ocupada hoje. E era meio incomum ela não atender o telefone. À primeira vista, a cena do crime sugere um roubo que deu errado. Talvez Jennifer e Abby tenham surpreendido um ladrão que achou que estivesse sozinho na casa e não quis deixar nenhuma testemunha viva. Mas conforme a polícia continua inspecionando o local, descarta um roubo. Somente o quarto foi saqueado. Algumas joias bem valiosas não foram levadas. E o restante da casa parecia estar normal. Não tinha gavetas abertas e era uma cena de crime bem limpa, com exceção do quarto da Jennifer e do Michael. Será a cena de um homicídio? Se for o caso, onde estão os corpos? Foi meio... Por que tem sangue aqui, mas as pessoas desapareceram? Se alguém rouba uma pessoa e se assusta, ele mata a pessoa na casa e não leva para outro lugar. A polícia acha que pode estar lidando com um sequestro infantil. Apenas 5 anos antes, em outra parte do Colorado, JonBenét Ramsey desapareceu e foi encontrada morta. Houve tanta divulgação na televisão sobre casos de sequestro infantil, como o da JonBenét Ramsey e outros do tipo, que, na hora, eu comecei a pensar que podia ser alguém que quisesse a Abby. Se alguém invadiu a casa dos Blaggs para sequestrar Abby, de 6 anos, talvez Jennifer tenha sofrido um efeito colateral. O alvo podia ser a Abby. Alguém podia ter visto ela, queria sequestrá-la. A Jennifer se envolveu e por isso tinha sangue na casa. Eu fiquei com medo que a Jennifer tivesse morrido protegendo a Abby. Mas se for o caso, onde está o corpo de Jennifer e quem iria querer sequestrar Abby? Alguém escolheu os Blaggs especificamente como alvo ou há um predador à solta, roubando pequenas meninas dos braços de suas mães? A gente não sabia o que tinha acontecido. Existia a possibilidade de alguém estar à solta na comunidade, capaz de atacar outras pessoas. Os pais ficaram muito preocupados e começaram a trancar as portas de casa. Eu fiquei apavorada. Eu achei que se alguém conseguia entrar num bairro calmo de Grand Junction e levar a Abby e a Jennifer, isso podia acontecer em qualquer lugar com qualquer um. Eu acho que muita gente ficou com medo. Houve a preocupação de que isso não era o fim, que podia ser só o começo. Já que sua casa é considerada uma cena de crime, Michael é acolhido por seu pastor. Arrumei um lugar para ele ficar, um quarto no andar de cima. E quando ele chegou, eu entrei. Tem que confiar em Deus. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Entende?
Eu me ajoelhei perto da cama onde ele estava sentado. Comecei a orar com ele e li alguns salmos por algum tempo. Os dias passam sem sinal algum da esposa e filha desaparecidas de Michael. O pastor Art ora com Michael todos os dias e organiza vigílias de oração para Jennifer e Abby. Se alguém Desesperado, Michael faz um apelo ao público e implora que quem quer que tenha levado sua família a devolva em segurança. Eu não consigo achar minha mulher e a minha filha. E preciso de ajuda. A família da igreja do Michael se reuniu para ajudar ele quando a Jennifer e a Abby não foram encontradas. Essas pessoas apareciam em público com ele e estavam nas coletivas de imprensa, em que ele implorava para elas Quem souber voltarem. de alguma coisa, por favor, me ajude. Elas o apoiaram totalmente, porque ele, a Jennifer e a Abby eram adorados na igreja. Mas os dias passam e parece que as preces da comunidade continuam sem resposta. Nenhuma das joias roubadas de Jennifer aparece em alguma casa de penhor local. E não há contato de um possível sequestrador, o que leva a polícia a suspeitar que se alguém matou Jennifer e levou Abby, não seria para pedir um resgate. Ela desapareceu. Onde ela estava? Será que sequestraram ela? Ela foi assassinada? Ela estava morta? Alguém a vendeu? O que aconteceu com a pobre Abby? A gente não sabia. Michael e Jennifer são benquistos na cidade e, como não têm inimigos, não há suspeitos imediatos. Como não há testemunha, a polícia revira a casa dos Blaggs, mas não encontra pista alguma, até vasculhar o computador de Michael e fazer uma descoberta perturbadora. Jennifer Blagg e sua filha Abby desapareceram no que parece ser um sequestro violento. Depois de vasculhar a casa dos Blaggs em busca de pistas, uma pesquisa no computador de Michael Blagg revelou algo verdadeiramente chocante. Acharam uma grande quantidade de material pornográfico no computador dele. Eu fiquei abismado, sinceramente. A polícia ficou surpresa. Ele se apresentava como um homem religioso e correto. De repente, descobriram que ele ficava vendo um monte de sites pornográficos. Será que o segredinho de Michael poderia ter alguma ligação com o desaparecimento de sua esposa e filha? Com certeza, se a notícia de seu hobby indecoroso se espalhasse, arruinaria sua reputação e arriscaria sua posição na igreja. Sabemos que a Bíblia é muito clara a respeito. Isso é pecado. Ponto. Se ficassem sabendo, ele não ia mais ser o cidadão modelo que sempre foi. Isso teria destruído a reputação dele na comunidade. Ele era uma pessoa que se vendia como líder da moralidade e da espiritualidade. Se fosse revelado para a igreja que ele não era quem dizia ser, o mundo dele ia acabar. A polícia questiona Michael sobre a pornografia. Examinamos seu computador e achamos uma coleção de pornografia. Mas ele surpreende, dizendo que sua coleção não é um segredo e que Jennifer sabe de tudo. Entende? Mas eu não faço isso pelas costas dela. Além disso, ela aceita. Ele afirma que, na verdade, ela assistiu à pornografia com ele muitas vezes. A Jennifer e eu assistimos juntos. Ele explicou que era uma coisa que os dois gostavam e era uma coisa de que participavam. Eu acho que ele podia estar atrás de uma satisfação nessa área. E ela falou que se ele fosse fazer isso, que deviam fazer juntos. Era o que a gente fazia para passar um tempo junto. Para a polícia, não parece um comportamento que uma mulher religiosa como Jennifer aprovaria. Mas ela e Michael certamente não seriam o primeiro casal a ter segredos. Os casamentos, às vezes, são os mais secretos dos relacionamentos. Porque nunca se sabe
o que acontece atrás das portas. Ninguém conhece a natureza de um relacionamento. O que é mostrado por fora não é necessariamente o que acontece por dentro de um casamento. Michael explica aos detetives que existe um motivo válido para que ele e a esposa vejam pornografia. Só que vocês precisam entender que a gente... Ela tem um problema médico. Jennifer sente dores durante a relação sexual. Então, o casal recorreu à internet como uma nova maneira de ter intimidade. Ela fez uma cirurgia que dificultou a relação sexual e ele começou a pesquisar umas coisas que podiam ajudar a satisfazer o casamento. Segundo ele, eles tinham que ser criativos. Então, ela assistia junto com ele. Parece totalmente plausível, mas um bom investigador ia fazer uma pausa e ia querer checar para ter certeza de que ele estava dizendo a verdade. Os amigos de Jennifer estão céticos. Eles dizem que a mãe temente a Deus que conhecem não iria tolerar e muito menos participar da obsessão secreta de seu marido pela pornografia. Eu nem acredito que a Jennifer iria desculpar o uso de pornografia. Ela queria levar a vida de uma mulher cristã pura. Ela nunca, jamais, de forma alguma, nunca concordaria com isso. A Jennifer Blagg passou por Mas o médico de Jennifer confirma a versão de Michael. Histerectomia. Tratamento hormonal. Jennifer estava sentindo dor durante o ato sexual em razão de uma histerectomia realizada após uma gestação difícil. Ela teve problemas importantes depois da histerectomia. A reputação de Michael na igreja é irretocável. Se assistir à pornografia com Jennifer é uma atividade consensual, compartilhada por marido e mulher, parece que Michael é culpado por nada mais do que esconder sua vida privada. O segredo pornográfico de Michael deve ser apenas isso e pode não ter nada a ver com o desaparecimento de sua família. Mas então o médico de Jennifer solta uma bomba. E ela vem aqui com frequência. Ele revela à polícia que problemas sexuais não são o único segredo de Jennifer Blagg. Não, ela é uma mulher doente em muitos sentidos. E o que ele tem a dizer fará os detetives repensarem toda a investigação. Na aparência, ela era muito normal e doce, mas tinha muita coisa acontecendo ali. A Jennifer guardava segredos e de um jeito que a mais prejudicada era ela mesma. A esposa e a filha de Michael Blagg desapareceram e ninguém parece ter nenhuma resposta. Mas o que a polícia descobre com o médico de Jennifer muda todo o teor da investigação. O estado emocional dela era bem frágil. O médico revela que na época de seu desaparecimento, Jennifer estava tomando medicamentos para transtornos emocionais e mentais. Ela tomava um coquetel de antidepressivos. A saúde dela, eu sei que não estava muito boa. Ela estava extremamente deprimida. Os hormônios dela estavam muito desregulados. Era muito forte e quase perigoso. Ela sempre foi emocionalmente instável. Michael confirma para os detetives que Jennifer tem batalhado contra a depressão e transtornos alimentares durante boa parte do casamento. A Jennifer teve problemas de autoimagem. Ela lutou contra anorexia e bulimia por um tempo na adolescência e, na visão dela, nunca foi bom o bastante, bonito o bastante, magro o bastante. Ela nunca era o suficiente. Parece que acontecia há um bom tempo. Por fora, a Jennifer tinha um belo exterior, de que tudo estava bem, sem problemas. Mas por dentro, ela estava lutando com uma depressão. Era como se ela nunca conseguisse alcançar a marca que estabeleceu para si mesma. Era alta demais para conseguir. E Michael confessa que a confusão emocional de sua esposa não se limita somente à depressão. Desse jeito, você tá entendendo? Você tá me deixando muito louca. Eu não consigo. Jennifer também teve um histórico de raiva. A Jennifer tinha acessos de raiva. Ela era uma pessoa passional. Quando se é muito passional,
se sente algumas emoções negativas, tanto quanto as positivas, então a raiva também aparece. É tão frustrante porque você não age como um homem. Michael insiste que Jennifer está com sua raiva sob controle nos últimos anos porque entregou este problema de sua vida nas mãos de Deus. A Jennifer dizia, estou indo embora, só para se acalmar. Depois ela voltava e estava tudo bem, mas ela tinha que se retirar da situação. Ela rezava, para isso lia passagens diferentes, esse tipo de coisa, tentando encontrar algum tipo de solução. Ela precisava de apoio e Deus estava lá para dar para ela. Mas a polícia começa a se perguntar se os problemas emocionais de Jennifer são mais graves do que Michael faz parecer. Se sua raiva finalmente a tiver vencido, talvez Jennifer não seja a vítima. Talvez ela seja uma assassina. A raiva compromete o discernimento, a impulsividade. E é por isso que existem os chamados crimes passionais. Porque se a pessoa tiver um tempo para se acalmar, quando fica com raiva de alguém, vai ter a capacidade de pensar e dizer: eu não posso agir de maneira violenta, isso não vai ajudar ninguém. E aí não vai tomar uma decisão violenta. Mas nós vemos cada vez mais que esse tipo de coisa pode levar a um comportamento impulsivo, com consequências terríveis e devastadoras. A polícia se pergunta se Jennifer pode ter sucumbido a seus demônios, machucado a própria filha e fugido em seguida. A depressão pode se parecer com várias coisas diferentes. Na nossa mente, podemos distorcer nossos sentimentos e pensar que não somos uma boa mãe. E isso pode causar um distanciamento do nosso filho. A Abby tinha muita energia e, apesar de ser uma boa criança, ela era quase demais para Jennifer lidar, às vezes. E a Jennifer ficava exausta tentando acompanhar o ritmo da Abby. A polícia considera a possibilidade, mas logo a perícia revela que o sangue na cama dos Blaggs é compatível somente com o de Jennifer e não com o de Abby. E os amigos de Jennifer dizem aos investigadores que acham inimaginável que aquela mulher tranquila e profundamente religiosa, tão devotada à família e à igreja, seria capaz de machucar sua própria filha. A Jennifer e a Abby não tinham nada além de uma relação de muito amor entre mãe e filha. É claro que as mães dão bronca e ficam frustradas com os filhos, mas ninguém nunca falou que a Abby teria algum dia chegado a esse ponto. Os investigadores redobram os esforços e distribuem imagens de Jennifer nas cidades vizinhas, esperando que alguém a tenha visto e se apresente. Ninguém a viu, mas as fotos geram uma pista que acaba deixando os detetives perplexos. Essa mulher foi até meu escritório. Uma mulher que trabalha em uma agência do Estado que oferece aconselhamento legal gratuito procura a polícia. A assistente social conta aos detetives que poucas semanas antes de Jennifer e Abby desaparecerem, uma mãe e sua filha foram ao seu escritório. Por favor, pode me ajudar? Ela estava agitada, chorando histericamente. A mãe estava aterrorizada e não queria dizer seu nome. E falou que estava com medo de perder a vida. Ela falou que seu marido estava abusando dela. Eu não posso ir para casa. A mulher estava muito assustada e disse que precisava de ajuda, que queria se divorciar, mas estava com muito medo. Ela exigiu ver um advogado. A mulher falou algumas coisas muito desanimadoras e tristes de ouvir sobre seu relacionamento. Não tenho para onde ir. E ela falou: eu não aguento mais esse abuso. Se era abuso físico ou abuso mental, não ficou muito claro. Mas ela com certeza insinuou o fato de estar sendo maltratada. Mas eu não tinha horário. Quando ficou sabendo que não conseguiria falar com um advogado sobre o divórcio naquele dia, a mulher ficou perturbada e saiu rapidamente. Tenho que ir. Não tinha ninguém disponível. Ela saiu assustada, chateada e nunca voltou. Ela não falou quem era e nem onde morava. E também não queria deixar o telefone. E parecia que ela estava com muito medo de que alguma coisa pudesse acontecer.
A assistente social diz à polícia que viu as fotos de Jennifer e Abby e tem certeza que a mulher apavorada que foi ao seu escritório era Jennifer Blagg. Por favor, pode me ajudar. Eu não posso ir pra casa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que era ela. Tudo vai ficar bem. Não. Ela se lembrava que a Jennifer estava muito assustada. Eu preciso da ajuda de alguém. Não tenho pra onde ir. Ela basicamente estava pronta para pedir o divórcio, porque estava muito desesperada para sair do casamento com o Michael. Por favor, eu tenho uma filha. Aquilo não passou uma imagem muito bonita do que a Jennifer estava vivendo. Será que Jennifer não é a única Blagg a ter problemas para controlar a raiva? Alguns amigos têm dificuldade para acreditar. Às vezes, maridos violentos podem parecer bem calmos, mas se estivesse acontecendo isso, eu veria coisas. Ao mesmo tempo, nunca percebi nada. Eu não lembro desse ser o caso. Mas outros percebem que pode ter havido sinais de aviso. Agora eu acredito que o Michael era abusivo com a Jennifer. Tinha vezes que ela desaparecia por uma semana. Era estranho quando ela desaparecia porque eu ligava lá. Ele sempre atendia o telefone e muitas vezes ele não me deixava falar com ela. Eu imagino que essas vezes em que ela sumia de vista eram para esconder os machucados. Eu não sei. Mas eu acredito que ela foi uma vítima de violência doméstica e durante anos. Ela via o melhor lado dele e eu acho que tinha medo de que, se alguém soubesse que ele batia nela, que não ia conseguir ficar em uma comunidade que aceitasse ele e permitisse que mudasse. Ele sempre seria visto como um agressor. Os piores medos de Jennifer se concretizaram quando ela voltou para casa? A polícia também se pergunta se Jennifer encenou o próprio assassinato para fugir com a filha. O que realmente aconteceu dentro da casa dos Blaggs? Acharam que ele era um cara distinto. A polícia ficou surpresa e isso trouxe uma nova luz sobre quem o Michael podia ser. A polícia quer saber quais segredos este cristão devoto está escondendo debaixo de uma fachada religiosa. E começa a duvidar que ele realmente seja o marido honrado e em luto que parece ser. Você nem tenta. Eu chego em casa e não tem jantar. A credibilidade dele estava sendo afetada e isso passou a sugerir para os investigadores que eles precisavam se concentrar nele. Os detetives divulgam que estão investigando o comportamento de Michael em casa. Eu mando aqui. Aqui é minha casa. Logo, os amigos da igreja começam a se apresentar. E as histórias que eles têm para contar não parecem se enquadrar ao perfil de líder comunitário profundamente religioso. Eles dizem à polícia que estão começando a duvidar da sinceridade de Michael, já que ele começa a ficar cada vez menos chateado pela perda aparente de sua família. Eu não sei por que alguém agiria desse jeito. O Michael não agia muito como um marido que estivesse em luto. Pensávamos, por que ele não está por aí procurando pela esposa e pela filha? Ele não parecia estar muito preocupado sobre onde elas estavam. E não estava procurando por elas. E isso não parecia muito adequado. Eu acho que ele estava atuando. Eu acho que ele estava fingindo estar de luto e estar triste para as câmeras. E também para o público em geral. Na verdade, eu acho que era uma fachada. Ele realmente não tinha muito interesse nisso. Quando os investigadores ouvem rumores de abuso na casa dos Blaggs, passam a se perguntar se Jennifer fugiu com sua filha ou se Michael esconde mais do que somente uma coleção de pornografia. Talvez o estresse do desaparecimento de sua família tenha cobrado um preço de Michael. Mas a polícia recebe uma ligação anônima de uma pessoa que acha que não. Eu só quero que saiba que ele não é o tipo de cara que todo mundo acha que ele é. A mulher do outro lado da linha diz aos detetives que o comportamento incriminatório de Michael vai muito além do que eles sabem até agora.
Ela diz que o homem que acreditam ser um marido cristão honesto tem o hábito de se entregar a atividades bem profanas. Como visitar um serviço de acompanhantes. A polícia recebeu uma bomba um dia. Uma jovem ligou e disse que sabia que o Michael tinha procurado o serviço de acompanhantes porque ela tinha servido ele. A mulher conta à polícia que Michael usa o serviço 2 ou 3 vezes por mês para receber massagens eróticas. Ela disse que o Michael era cliente dela no serviço de acompanhantes e que ele costumava aparecer na hora do almoço para receber as massagens. Ele era um cliente regular e já usava o serviço por mais de 6 meses ou 1 ano. Não é que ele tinha parado lá uma vez para ver do que se tratava. Na verdade, era uma ocorrência regular. E não é tudo. Ela conta aos investigadores que Michael oferece dinheiro às mulheres do local em troca de relações e outros atos sexuais. Ele tentava conseguir coisas que não eram legais com as mulheres que contratava nesse serviço de acompanhantes. É uma revelação impressionante, que aponta ainda mais o dedo da suspeita em direção a Michael Blagg. A polícia ficava cada vez menos surpresa com o que o Michael podia fazer. Já sabiam das imagens pornográficas no computador dele. E aquela coisa reforçava tudo. Os detetives se perguntam, será que Jennifer descobriu as atividades perversas de seu marido na hora do almoço? Se tiver descoberto e ameaçado revelar todos os seus segredos à congregação, isso poderia ter levado Michael a cometer um homicídio? Estou cansada das suas mentiras e das traições. Ficar vendo pornografia explícita, usar um serviço de acompanhantes e receber massagens sensuais não são coisas que deixariam um homem devoto a Deus feliz se as pessoas soubessem a respeito. O Michael seria totalmente tirado da posição que tinha na comunidade. E eu imagino que algumas pessoas da congregação virariam as costas para ele. Eu não acredito em uma palavra do que você diz. Se a Jennifer estava começando a bater o pé e também reprovar esse tipo de comportamento e se defender dentro de casa, faria todo sentido, com certeza. E, é claro, seria muito perigoso. Eu não aguento mais, Mike. Você tá me deixando louca. E isso levou os investigadores a pensar, uau, não só esse cara é uma fraude, não só ele tem segredos guardados que não conta pra ninguém, como também é uma pessoa que pode ficar muito desesperada. E uma pessoa desesperada pode fazer coisas desesperadas para tentar sair da situação. Os detetives confrontam Michael a respeito das alegações, exigindo saber se Jennifer descobriu seu apetite sexual secreto. Se for o caso, isso poderia ter levado à sua morte? Olha, isso não tá certo. Você tá me acusando de coisas que eu não faço ideia. Mas ele insiste que jamais machucaria sua esposa e sua filha. Depois de 10 horas de interrogatório, a polícia não faz nenhum avanço. Com muito orgulho, ele proclamou aos policiais várias vezes: minha vida é um livro aberto, podem investigar tudo o que vocês quiserem. Ainda assim, eles estão mais convencidos do que nunca de que este homem temente a Deus é um demônio disfarçado. As explicações do Michael eram como blocos de construção que nunca se uniam. Na superfície, podia parecer que eles faziam sentido, mas quando se colocavam os blocos juntos, não se encaixavam. Ele tinha vários segredos guardados. E a gente perguntava o que mais. Mas sem corpos nem evidência física ligando Michael Blagg ao desaparecimento de sua esposa e filha, os investigadores temem que ele fique impune. Até que as próprias palavras de Jennifer levam o assassino à justiça. Os detetives estão convencidos de que os segredos sexuais indecorosos do líder comunitário cristão Michael Blagg
estão de alguma forma conectados ao desaparecimento de sua esposa e filha. Essas atividades sexuais são meio suspeitas. E agora eles têm como provar. Eles revisam as evidências, caçando sinais de que Jennifer havia ameaçado revelar os segredos inconfessáveis de seu marido. E encontram algo que haviam negligenciado: uma carta que Michael escreveu para Jennifer. Nela, ele pede desculpas por seus erros e diz à esposa que lamenta ter deixado o demônio dominá-lo. Em alguns grupos religiosos cristãos, deixar o demônio dominar é deixar o diabo te levar a fazer coisas que você não devia fazer, como ver sites pornográficos, usar serviços de acompanhantes, roubar, o que for. Tinha uma referência que eles brigaram. Vai ter que mudar algumas coisas, Mike. O que as pessoas na igreja vão dizer? E que ele não queria que isso distanciasse eles e que queria conversar com ela. A polícia também encontra uma anotação escrita no diário de Jennifer poucos dias antes de ela e Abby desaparecerem, indicando que ela teve uma briga particularmente intensa com Michael. Eu tô cansada das suas mentiras, Mike. Você só sabe chorar. A Jennifer tinha um diário. Boa parte falava da relação dela com Deus e das suas orações. Mas também descobriram que ela teve uma discussão muito séria com o Michael. E ela sublinhou-o muito. Será que Jennifer confrontou Michael sobre suas perversões? Você só sabe mentir e trair. E tô cansada das suas mentiras, Mike. Teria sido este o erro que provocou sua discussão muito séria? Não aguento mais. Você não vai. Eu não tenho dúvida de que o fato de o Michael estar envolvido com pornografia foi uma traição dos votos de casamento na visão dela. Com certeza, ela enxergava desse jeito. Ela chegou a um ponto em que tinha que ou seguir o Mike ou seguir a Deus. E as duas direções não eram as mesmas. Ela ia ter que escolher. E eu acho que fez a escolha certa. Acho que escolheu Deus. A polícia estava começando a acreditar que a Jennifer sabia sobre esses vícios e estava ficando cada vez mais frustrada com eles. Ela confrontou ele sobre a infidelidade. Um marido amoroso e carinhoso não se envolveria com um serviço de acompanhantes enquanto a relação com a esposa estivesse acontecendo. Os investigadores estão convencidos de que Jennifer estava desgostosa o bastante para deixar seu marido. Sua teoria é de que ela ameaçou se divorciar dele e que realmente procurou uma assistente social na agência do Estado para tentar iniciar o processo imediatamente. Tenho que falar com o advogado agora. Mas esta decisão pode ter custado a vida de Jennifer. Michael deve ter percebido que, se ela o deixasse, todos os seus segredos seriam revelados no divórcio. E sua posição na comunidade seria destruída. O Michael era viciado em sexo. A Jennifer queria deixá-lo e levar a Abby com ela, mas ele não aceitou. Se a Jennifer fosse embora, podia contar os segredos dele, e aí seria demais. Ele estabeleceu uma marca tão alta para sua reputação que não ia conseguir recuperar. Ele não ia aguentar a vergonha do que tinha sido descoberto. Ele era muito orgulhoso, gostava de estar no controle e ficou muito preocupado com o que aconteceria se o seu vício em pornografia fosse revelado ou se o fato de usar serviços de acompanhantes fosse revelado. A opinião pública podia mudar em relação a ele e ele ficou com medo. Com medo e nervoso bastante para matar sua esposa e sua filha. Os investigadores já têm uma motivação. Eles acreditam que Michael matou sua família e descartou os corpos em algum momento antes de sair para trabalhar, no dia em que elas sumiram, para que pudesse voltar para casa mais tarde e reportar o desaparecimento. Mas ainda não tem a evidência que colocará Michael atrás das grades. Então, a polícia alerta a comunidade que não está mais procurando por duas pessoas desaparecidas, e sim que procura os corpos de Jennifer e Abby Black. E quando ficam sabendo que Michael Black é o principal suspeito de um homicídio duplo,
alguns de seus colegas de trabalho dão uma informação chocante. Eu achei meio estranho. Eu vi ele empurrando 2 caixas enormes. Eles se lembram de ter visto Michael empurrando 2 caixas enormes de papelão até uma caçamba no dia em que Jennifer e Abby desapareceram. Ele estava empurrando 2 caixas bem pesadas. Ele estava carregando caixas bem pesadas e não deixou ninguém ajudar ele. Eu perguntei se ele queria ajuda e ele não quis. Ele estava agindo estranho, nervoso e basicamente falando para todo mundo se afastar e deixar ele em paz. A polícia suspeita que Michael estivesse descartando os corpos de sua esposa e filha depois de tê-las matado naquela manhã. E 7 meses depois do desaparecimento, as suspeitas são tristemente confirmadas. O corpo de Jennifer é encontrado em um aterro local, cercado pelo lixo do escritório de Michael. A polícia acredita que Michael matou Jennifer durante o sono. A Jennifer usava um aparelho para dormir. Quando o corpo dela foi encontrado, o aparelho estava nela. A Jennifer levou um tiro a queima-roupa. Encontraram uma bala no crânio dela. E possivelmente ela foi morta quando estava dormindo. Ela não acordou naquela manhã. O corpo da filha dos Blaggs, Abby, nunca é encontrado. Os detetives acreditam que Michael a tenha matado para silenciá-la sobre o assassinato da mãe. Eu queria saber onde a filha dele está. Eu daria tudo para saber, assim como muita gente daria. Minha suposição a respeito é de que ela estava no mesmo lugar da Jennifer. Mas o corpo se decompôs antes de encontrarem a Jennifer. Michael Blagg é preso e condenado por assassinato em 1º grau pela morte de Jennifer Blagg. Ele nunca admite a culpa nem mostra qualquer remorso por ter matado sua esposa e sua filha Abby. Ele ainda diz que é inocente. Eu não acho que o Michael vai contar para alguém o que aconteceu com a Abby. E acho que nunca vamos saber. É uma coisa horrível para se fazer com as pessoas. Ainda mais pessoas que você devia amar. O Michael era uma pessoa muito perigosa. E ficou mais perigosa ainda porque conseguiu convencer a comunidade de que era uma pessoa boa. É um pai que se voltou contra sua própria família, numa tentativa de esconder seus erros, seus pecados, para proteger a sua reputação. E uma mulher e uma criança inocentes morreram por causa disso. O exterior sagrado de Michael Blagg mascarava uma alma profundamente perturbada, disposta a fazer tudo para esconder seus segredos. Segredos que, no fim, transformaram um santo em pecador. O fato de ele ter sentido que tinha que manter os segredos acima de tudo foi a tragédia. Tinha tanta gente que ia gostar de poder ajudar. Algumas pessoas estão dispostas a destruir tudo, em vez de deixar seus segredos serem revelados. Versão brasileira Vox Mundi.